Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos à 10ª edição do Congresso do Sintego, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás. Em conformidade com o Estatuto do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, damos início à cerimônia de abertura do 10º Congresso do Sintego. Esta edição faz uma homenagem em memória a Isabel Cristina Ortiz, uma das fundadoras do CPG e Sintego da Regional de Formosa. O evento traz como tema a educação pública corre perigo, militarização, OS, falta de concurso público e precarização do trabalho. Durante 4 dias deste evento, debaterá sobre os desafios que a educação pública enfrenta, aprovará as alterações do Estatuto do Sintego, fará o relatório do patrimônio do Sintego, apresentará a prestação de contas, aprovará o plano de lutas, elegerá o Conselho Fiscal, aprovará os delegados para a CNTE, finalizará a campanha de filiação 2014-2017. Damos início à 10ª edição do Sintego. Para compor a mesa diretiva, convidamos Bia de Lima, presidente do Sintego. Dentro de instantes estará à mesa João Felício, presidente da Confederação Sindical Internacional. Convidamos para compor Ieda Leal, representando a Secretaria de Combate ao Racismo do CNTE. Mauro Ruben, ex-deputado e presidente da CUT Goiás. Madison Veiga, representando o Departamento Federal, o deputado federal Rubens Ottoni. Adriana Corsi, deputada estadual. Vereador Carlos Soares, representando a Câmara Municipal de Goiânia. Marcos Elias Moreira, conselheiro e secretário executivo, representando o Conselho Estadual de Educação. Marcos Pedro da Silva, diretor pedagógico, representando a secretaria, a secretária Neide Aparecida. Domingos Pereira da Silva, secretário municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. O professor Santana, representando o Simpro. E Kátia Viviane, presidente da Regional de Formosa, representando todas as regionais sindicais. Como forma de reconhecimento pela contribuição de Isabel Cristina, da Regional de Formosa, homenageada nesta 10ª edição do Congresso. Convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro, que será apresentado em um vídeo institucional, retratando as lutas e conquistas ao longo desta gestão.
pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Registramos a presença do professor Sebastião Donizete, conselheiro do Conselho Estadual de Educação. Com a palavra, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, Bia de Lima, que fará a condução da cerimônia de abertura do 10º Congresso do CITEGO. Com a palavra. Boa noite a todas, boa noite a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos ao 10º Congresso do Sintego. Quero, neste momento, cumprimentar, e já deve estar chegando, o professor João Felício, que hoje nos honra ao presidir a CSI. É a primeira vez que um brasileiro preside a Confederação Sindical Internacional, e justamente um professor que já presidiu a Central Única dos Trabalhadores e que hoje representa todo o movimento sindical do país inteiro e que já está chegando do aeroporto, já foram buscá-lo, deve já estar chegando. Quero aqui cumprimentar a companheira guerreira de todas as horas, professora Ieda Leal, que neste momento aqui representa a Secretaria de Combate ao Racismo e toda a direção da CNTE, nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Cumprimentar meu amigo, companheiro de todas as lutas, companheiro Mauro Ruben, presidente da CUT em Goiás. Cumprimentar o companheiro Madison, aqui representando o deputado federal Rubens Ottoni. Companheira deputada Adriana Corsi, nossa deputada federal, delegada que tem feito um grande trabalho, nossos agradecimentos e seja bem-vinda sempre às lutas e às causas dos trabalhadores em educação. Cumprimentar o amigo, o companheiro também de todas as lutas, companheiro vereador Carlos Soares, aqui representando a Câmara Municipal de Goiânia. Olha eu querendo falar de Jataí, estou parecendo que eu estou lá no Jataí.
Companheiro Marcos Elias, aqui representando todo o Conselho Estadual de Educação, nosso abraço, nossos cumprimentos à professora Esther e a todos os conselheiros. Aqui está também o conselheiro Sebastião Donizete, nossos agradecimentos, que tem nos dado um apoio importante na assessoria do Sintego. Companheiro Marcos Pedro, aqui representando a professora Neide Aparecida, secretária municipal de Educação, nossos cumprimentos, muito obrigada, professor Marcos Pedro. Companheiro Domingos, professor Domingos, que já presidiu este sindicato e hoje está à frente da Secretaria Municipal de Educação de Aparecida, fazendo um excelente trabalho, revolucionou a educação em Aparecida, mostrando que sindicalista também pode ser gestor e dos bons. Parabéns, professor Domingos. Quero cumprimentar o professor Santana, estão conosco assessorando o Sintego, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação e sempre nas lutas das causas não apenas dos trabalhadores de educação, mas de toda a classe trabalhadora, nossos cumprimentos. Agradecer e cumprimentar a professora Kátia Viviane, presidente da Regional de Formosa, neste ato aqui representando todas as regionais, as 36 regionais do Sintego. Em nome da professora Kátia, quero aqui, mais uma vez, desejar boas-vindas a todos e todas, as regionais que vieram com as delegações de trabalhadores de educação das redes municipais, da rede estadual, sejam todos bem-vindos. Para dar início ao nosso 10º Congresso, ao cumprimentar a direção estadual do Sintego, acho e penso que é fundamental, primeiramente, dizer que nessa abertura, que Deus possa estar conosco e que todos serão aqui nesses 4 dias uma estada positiva, construtiva, que a gente possa avançar, construir sempre, para que a gente possa ter energias renovadas no sentido das lutas vindouras. E neste 10º Congresso, estando à frente do Sintego, quero aqui também dizer e cumprimentar, já está entre nós o professor Delúbio, que ajudou a construir este sindicato e que tem sido tão massacrado pela mídia, nossos agradecimentos. Hoje assessora a Central Única dos Trabalhadores, nossos cumprimentos. E eu peço uma salva de palmas para o professor Delúbio, que ajudou a construir o CPG, que hoje é Sintego. E neste momento, eu quero dizer dos 28 anos que tem este sindicato. Quero dizer e iniciar, porque nesse momento em que nós, esta gestão que está comigo à frente do Sintego, tanto da direção central como das regionais, eu inicio agradecendo. Agradecendo por tudo que tem feito, pela dedicação, pelo compromisso, pela coragem. Porque nós sabemos que os momentos, os tempos são muito difíceis, especialmente para quem está na sala de aula, mas também para quem está à frente do movimento sindical. Todo mundo acompanha o massacre que se tem feito às lideranças de esquerda neste país, todo mundo acompanha a criminalização do movimento sindical, do movimento social. E é por isso que este 10º Congresso tem justamente uma tarefa grandiosa, que é de provocar um debate sério, um debate que estimule, mas que não seja derrotista, mas que seja estimulador das energias para enfrentarmos as lutas, porque quem aqui está, com certeza, já é referência, já é liderança. Por isso, lá na sua escola, escolheram você para que você pudesse estar aqui representando todas e todos. Então, a tarefa de todos nós é muito grande. E, nesse sentido, eu quero dizer que quando nós assumimos à frente do Sintego como presidente, já estava junto com a professora Ieda, enfrentando os desafios. É bem verdade que passamos de grandes dificuldades, mas com um trabalho firme, compromissado, de todos e todas aqui, temos superado de forma audaciosa, corajosa, determinada,
enfrentando prefeitos que não respeitam carreira, que não respeitam o piso, governo que não respeita a lei, não respeita titularidade, não respeita piso na data base dos administrativos. Temos enfrentado a destruição premente de nossa carreira de todas as formas. E por isso, que a forma que o Sintego é estruturado é que nos dá a condição de sermos um sindicato totalmente diferente. Um sindicato que se organiza da base para o Estado. É um sindicato que tem 36 regionais, que ao construir sua estrutura dessa forma, ela se torna mais democrática, porque ouve mais lá na base, as escolas, os dirigentes, e portanto nós temos uma direção com quase 800 pessoas. A direção do Sintego, tanto envolvendo a central como as regionais, somando, somos mais de 800 membros. Isso, por si só, já é uma grande diferença. Mas aí, nós procuramos, no decorrer desta gestão, fazer um trabalho diferenciado. De que forma? Voltando o Sintego para a sua base. Foi com esse intuito que a direção central propôs e nós realizamos o Sintego itinerante. Estivemos nas 36 regionais, com uma grande equipe do Sintego, de advogado, de jornalista, de assessoria que foi fazendo as carteirinhas, conversando nas escolas, conversando, fazendo assembleias regionais, porque nem todos têm condição de vir para a Assembleia Central. Então, nós estivemos fazendo mais de 37 assembleias regionais, conversando dentro das escolas. Visitamos mais de 70 escolas num prazo de 3 meses. Andamos mais de 12 mil quilômetros na van, dialogando, mostrando a importância de ser sindicalizado, mostrando a importância do Sintego nos seus 28 anos. E aí eu aproveito e agradeço o trabalho das regionais, o esforço no sentido de mobilizar, de trazer a categoria para ouvir e também para participar e dar a sua opinião. É com esse Sintego democrático, da base, atuante, que nós temos feito uma grande diferença. No momento que o ano passado, para obtermos o piso e a data base, fizemos 50 dias de greve, uma greve dificílima, uma greve diferente, com pouca adesão, porque todos nós sabemos o peso que é o bônus na vida de cada um. Muitos gostariam de estar aqui hoje, por conta justamente do bônus, da pressão, das ameaças, é que temos tido dificuldade de termos uma participação mais firme e atuante por parte dos trabalhadores de educação do Estado. Mesmo assim, fomos à luta. E depois de 30 dias, nós fizemos um trabalho firme, colocando na mídia, contrapondo a propaganda enganosa do governo, e aí, nesta hora, o governo sentiu, porque só a greve não sente. Diz muito bem o Mauro Rubem, que é da saúde, e que a saúde se encontra há mais de 60 dias em greve, 52 dias em greve, numa greve dificílima, em que o governo faz questão de fazer de conta que não estão em greve, para justamente não garantir os direitos legítimos dos trabalhadores da saúde. A quem agora peço uma salva de palmas para o Sindsaúde e para todos que faz a luta para garantir a saúde em Goiás e respeitar os profissionais desta área. Nosso abraço à Flaviana e à corajosa direção do Sindsaúde. Quero aqui dizer que aí o governo fez algo extremamente complicado. Foi lá nos nossos contra-cheques e tirou o Sintego. Ficamos nada mais, nada menos do que 1 ano, 12 meses, sem nenhum tostão. Qual era o propósito do governo? Para que nós não tivéssemos recursos e fechássemos as portas, para que nós não tivéssemos recursos e demitíssemos nossos funcionários e fechássemos toda a estrutura do Sintego. Mas o governo de novo se equivocou com este forte sindicato. Nós tínhamos reservas, e em nenhum momento nós paramos de lutar
Em nenhum momento nós nos curvamos, em nenhum momento nós deixamos de fazer a luta. Mesmo sem nenhum tostão, nós fizemos mais de 60 assembleias regionais, andamos por este estado conversando com toda a categoria, dialogando e mostrando a importância desse instrumento de luta que é o Sintego. E mesmo assim, aqui estamos, findando, e conseguimos reverter isso depois com decisão judicial. Teve obrigatoriamente de voltar a garantir aquilo que é livre, autônomo de cada um aqui, ser filiado e contribuir com o seu sindicato. E hoje nós temos condições, não pequenas, mas de realizar justamente no Centro de Convenções o 10º Congresso do Sintego, para dizer ao governo de Goiás e a todos os prefeitos que não representam, que não ouvem, que não respeitam os trabalhadores da educação, que não vai ser governo nenhum que vai justamente massacrar os trabalhadores. E aproveito para falar, começando a partir deste governo federal golpista, chamado Michel Temer, que quer destruir os servidores públicos deste país, que quer massacrar a educação, congelando por mais de 20 anos os recursos da educação e da saúde. Nossa resposta está pronta, nossa resposta está paralela ao dos estudantes, com mais de 1000 escolas ocupadas, a quem a gente parabeniza a luta e a garra corajosa dessa moçada, para dizer que o movimento estudantil está forte, até porque de lá eu sou oriunda. Quero aqui dizer que não adianta achar que vai enfiar a PEC 55 para destruir as nossas condições de organização, investimento e valorização profissional. Não adianta o governo achar que vai fazer por medida provisória a reforma do ensino médio, enfiando o goela abaixo, destruindo disciplinas fundamentais para colocar os estudantes a pensar, como filosofia, sociologia e história. Não adianta achar que vai colocar a moçada para o mercado de trabalho, para evitar que eles cheguem às universidades. Nós não vamos nos curvar, nós não vamos aceitar. E quem vai falar melhor sobre isso, inclusive, é o professor Emi Sader, quem aproveito para dizer que já está entre nós, um grande historiador, com professor que tem sido uma referência para todos nós. E aí ele vai falar muito melhor do que eu sobre estas medidas e também sobre o seu trabalho. Quero aqui dizer que o esforço do governo para destruir a Constituição Federal, para destruir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não vamos deixar ter nenhum momento de paz, de sossego. Nós vamos para as ruas, nós vamos para os movimentos, para as lutas, nós vamos fazer o que nós aprendemos e sabemos fazer a vida inteira. Por isso, amanhã nós suspenderemos momentaneamente o nosso congresso e vamos à greve nacional junto com todos os outros trabalhadores deste país, para dizer que nós não aceitaremos nenhum tipo de investidura deste governo para destruir os direitos da classe trabalhadora, rasgar a CLT, acabar com a nossa aposentadoria especial que nós levamos anos para conquistar. Nós não vamos permitir, e por isso nós vamos momentaneamente suspender o nosso congresso e ir para as ruas, porque é lá que nós sabemos muito bem dar aula de cidadania para estes governos desrespeitosos, que querem enfiar uma escola através da lei da mordaça, dizendo que quer escola sem partido. O que nós queremos é um judiciário sem partido, o que nós queremos é uma religião sem partido, o que nós queremos é que o partido ou os partidos possam ser fortes e as pessoas optarem por eles de acordo com a sua liberdade e democracia. Não é desta forma. Não é desrespeitando nossa carreira, não é desrespeitando o piso, como vem fazendo o governo Marconi Perillo, que vem desde janeiro. Nós estamos numa luta ardorosa para fazer respeitar os administrativos que estão há 2 anos com salários achatados, ganhando menos que o salário mínimo, que estamos lutando para valorizar esses profissionais, estamos lutando para garantir carreira e piso também para os professores. Está desde agosto e agora a culpa é do Sintego. Pensa, gente, até quando o governo não dá salário, a culpa é nossa, né?
A gente está brigando desde janeiro e o governo não respeita, mas diz que tem dinheiro para entregar para organizações sociais. 23 escolas querem entregar em Anápolis e entregar mais de R$1 milhão para lidar com essas 23 escolas, enquanto as outras ficarão na penúria, como está hoje. O governo destrói a escola pública, massacra, prejudica, para depois dizer que a escola pública do jeito que está não presta, não é boa, e aí a culpa é nossa, por isso precisa entregar para organizações sociais. Mas todo mundo acompanhou bem, com a operação Decantação, para onde que vão os recursos que vão para as OS? É justamente para desviar recursos e não chegar ao destino. A única coisa que nós queremos tão somente é que os 25% da educação chegue verdadeiramente nas escolas públicas e não sejam desviados pelo caminho, como acontece hoje nos ralos da Getop, nas assessorias fictícias que o governo vem fazendo. E para não deixar os trabalhadores em educação, a professora Raquel não autorizou a liberação das pessoas, mas nem por isso nós já entramos com mandato de segurança para garantir o direito legítimo de todos aqueles que estão aqui, porque isso está garantido no nosso plano de carreira, e não vai ser lei do bônus, não vai ser perseguição de governo que vai impedir que a nossa categoria discuta e apresente um plano de lutas, de avanço e perspectivas para essa gloriosa profissão que tanto tem sofrido. Ao finalizar minhas palavras, direi aqui que nós estaremos nesses 3 dias com muitos debates, falando do Plano Nacional de Educação, falando do ensino médio e essa tentativa de mudança através de medida provisória. Estaremos falando da educação infantil, do ensino fundamental, estaremos falando de educação inclusiva, do campo, da nossa condição de aposentados, do nosso plano de saúde. Muitos e muitos assuntos nós debateremos nesses 3 dias, 4, que fecharemos no domingo. E no domingo nós estaremos finalizando uma importantíssima campanha de filiação, em que, graças ao envolvimento de todas e todos, nós chegamos a 40 mil filiados. Isso não é para qualquer um. Um sindicato como este, que faz 28 anos, completando 40 mil filiados, e aí amanhã, no domingo, nós vamos sortear um carro 0 quilômetros, com moto, TV, e qualquer um aqui pode sair, inclusive, com um carro 0 quilômetro, para que a gente possa parabenizar todos aqueles que fizeram novas filiações. Só nesse último ano, nós filiamos mais de 1.000 pessoas na rede estadual, para muitos que diziam que estavam tendo desfiliações em massa, Tem colegas que, infelizmente, fazem falas que só servem para governos ditadores que querem destruir o sindicato. Quero aqui dizer que em nenhum momento do Sintego houve desfiliação em massa. Nunca, graças a Deus. Muito pelo contrário. Nós temos recebido o pedido, o apelo das redes municipais para que lá estejamos filiando, costurando, construindo plano de carreira, construindo perspectivas de organização das redes municipais, e lá estamos com as regionais fortalecidas que nós temos. Mas, para finalizar aqui, porque se vocês já me conhecem muito, sabem que se deixar eu vou falando, mas eu quero aqui, ao desejar boas-vindas a todos e todas, dizer que no nosso congresso, esse 10º congresso, nós estamos homenageando uma professora que nos deixou. Aliás, muitos nos deixaram, muitos se foram, e a gente lamenta cada companheiro e companheira que deixou esse plano de luta para ir para um plano superior. E nesse sentido, a dona Isabel, professora, que toda a vida ajudou a construir o CPG, e depois ajudou a construir o Sintego, esteve nas lutas todas, e a Kátia, mais do que ninguém, sabe dizer isso, professora Kátia? Lá em Formosa. Vou falar um pouco aqui, rapidamente, da professora Isabel Cristina Ortiz, educadora, sindicalista, mulher de luta,
Trabalhou até o fim dos seus dias, merecendo ser lembrada pelo exemplo de dedicação e empenho para com a educação pública, pela grandeza com que conduziu o seu trabalho e a luta por melhorias para a classe trabalhadora, especialmente os trabalhadores em educação. Sua trajetória é lembrada como exemplo de uma grande mulher que não mediu esforços na honra da tarefa de ensinar. Dona Isabel fez sua história pelas estradas que cortam todo o estado de Goiás, ganhando força por meio das palavras que ensinava, pela luta sindical que travou ao ser uma das fundadoras do Centro dos Professores de Goiás, o CPG, que antecedeu o Sintego, no qual foi presidenta da Regional de Formosa, e neste período lutou pela valorização dos profissionais da educação, pleiteando melhores condições de trabalho, remuneração mais justa e plano de carreira aos professores e funcionários de escola. Sua luta em defesa da classe trabalhadora merece destaque e sempre será reconhecida pelas contribuições que promoveu ao lecionar língua portuguesa em Anápolis e Formosa. A busca pela inclusão social na escola lhe rendeu inúmeras homenagens e reconhecimento, sendo a única mulher eleita vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, partido qual ajudou a fundar em Formosa. Lecionou em diversos colégios da cidade de Formosa, São José e Sagrado Corações. E teve à frente do Colégio Estadual Claudiano Rocha, função que exerceu com extremado zelo e dedicação, tornando-a uma escola modelo, assumindo posteriormente a direção do Colégio Estadual Hugo Lobo. Além de sua grande história na educação, Dona Isabel, como era chamada, ainda trabalhou como voluntária na Sociedade São Vicente de Paula e na Pastoral da Pessoa Idosa. Professora Isabel Cristina faleceu aos 87 anos de idade, em agosto deste ano, deixando 8 filhos. Ela sempre será lembrada como exemplo de luta, dedicada à promoção de uma educação pública de qualidade social para todos. Uma salva de palmas para a Dona Isabel. E nós vamos também fazer, depois, uma salva de palmas, porque aí nós vamos, não apenas só a Dona Isabel, nós vamos homenagear, porque, como eu disse, nós não perdemos só a Dona Isabel, nós perdemos a Odete em Anápolis, nós perdemos o professor Itamar em Porá. Então, nós vamos homenagear outros profissionais, vamos ter aqui no pátio um estande com todos esses profissionais que a gente tem que dar nossas honras, homenagens e agradecimentos. E, para isso, eu quero aqui chamar a professora Kátia, para estar conosco aqui à frente, para, juntamente conosco, entregar ao seu filho, Nestor Balduino Souza Neto e José Balduino de Souza Décio, são filhos de Dona Isabel, que a gente pede para vir, para estar recebendo uma placa em homenagem à professora Dona Isabel. Não sei se a Kátia gostaria de cumprimentar e falar alguma coisa. Eu cumprimento a professora Bia, e cumprimentando a professora Bia, eu cumprimento toda a mesa. Boa noite a todos os delegados e delegadas. Boa noite aos filhos de Dona Isabel Cristina. Para nós, da Regional de Formosa, é um momento, assim, único, mas, ao mesmo tempo, um momento muito triste, por ter perdido uma companheira como Dona Isabel. Eu estive ao lado de Dona Isabel, ainda menina muito nova, né? Hoje já com a idade já mais avançada, mas mesmo assim nós caminhamos juntos, né? Desde quando ela assumiu a presidência da Regional de Formosa, estivemos juntos. Então é muito dolorido para quem participou da vida sindicalista com Dona Isabel Cristina. E foi ela aquela mulher que ensinou os caminhos, né, para chegar à presidência, porque foi através dela, do professor Domingos, né, que eu assumi aquela regional. Por ela tanto insistir em pegar aquela regional e levar aquele trabalho adiante, é que eu assumi em nome dela. Então, a gente sente muito, mas aonde ela estiver nesse momento, tenho certeza que ela vai estar junto conosco,
e que ela vai estar caminhando junto conosco, porque ela era uma mulher justa, honesta, e gostava de estar ali onde havia a justiça. Portanto, eu quero agradecer a vocês, tá? Por ter nos cedido, né, Bia, o nome da professora Isabel Cristina, para estar sendo homenageada hoje e levando o nome do 10º Congresso Estadual do Sintego. Meu irmão vai falar umas palavras, e eu quero agradecer, mas primeiramente dizer fora Temer. Nós estamos muito felizes com a homenagem, mas como é um congresso de professores, há um detalhe na história da minha mãe, que não está aqui, eu queria contar para vocês. Aos 16 anos, ela formou-se e foi lecionar em Posse, que é a terra do pai dela, o então juiz José Décio, e do irmão dela, Dom Tomás Balduino. E, aos 16 anos, ela, professora, morando na casa de um tio dela, que era o chefe político local do PSD, ligado a Pedro Ludovico. E um dos alunos dela me contou recentemente o que ela fez. Pedro Ludovico foi visitar Posse, ficou na casa do tio dela, onde ela morava, e o tio dela, chefe intendente, tinha organizado um desfile dos alunos para homenagear o Pedro Ludovico. E, para vocês verem, jovem ainda, a minha mãe mostrou aquela veia dela, de Dom Tomás, né? O que ela fez? Botou os alunos para desfilar, mas quando eles passaram diante do palanque, eles saíam marchando assim: Pedro Ludovico, ladrão de consciência, Pedro Ludovico. Foi ela que mandou eles fazerem isso. Então, ela é professora desde os 16 anos e foi até, como disse a professora, até o fim da vida. Nós estamos muito honrados com a homenagem e queremos dizer: não desistam. Não desistam. Não desistiremos. Não desistiremos jamais. E é com este espírito de coragem, determinação, que nós iniciamos o nosso 10º Congresso. E eu vi muitos companheiros chegando aqui, o Carlos do Sinai, e muitos outros companheiros do movimento sindical, que veio prestigiar a abertura do 10º Congresso do Sintego. Eu agradeço e cumprimento a todos. E queremos, neste momento, para dar início formal ao nosso congresso, finalizar dizendo que tenhamos esses dias de grande produção e que possa ser um energético para as nossas lutas vindouras. Sejam bem-vindos.
Deixa eu dar um abraço no meu filho, porque faz dias que eu não vejo essa criança. Obrigada, filha. Obrigada, filho. Tá bravo que faz mais de semana que eu não vejo esse menino. Ele tá bravo comigo aqui, que a mãe é desnaturada, mas não é não. Pessoal, o João já chegou, o João Felício? Ainda não? Está chegando? Quero pedir aqui a todos e todas da mesa, nós vamos passar a palavra para o nosso companheiro Mauro Rubem, e pedindo ao pessoal aí a saudação, 3 minutinhos básicos costumeiros do movimento sindical. Boa noite a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, pessoa dessa companheira guerreira, Bia, que representa a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores em educação, e também de todo o conjunto dos trabalhadores. Cumprimentar a nossa deputada, Adriana Corsi, a minha vice-presidente, que eu estou com muita saudade, que está todo mundo correndo para um lado e para o outro, Ieda. Cumprimentar todos os homens dessa mesa aqui, está Kátia, que muito belas essas palavras da nossa professora Isabel Cristina, que realmente fez um grande papel. Cumprimentar Domingos, nosso vereador Carlos Soares, professor Santana, os Marcos, né, que estão ali, mas especialmente cumprimentar cada delegado e delegada do 10º Congresso do Sintego, que para nós, da Central Única dos Trabalhadores, é uma grande vitória trazer pessoas por livre e espontânea vontade, que se organizam individualmente e se organizam coletivamente e se organizam livremente para um congresso desse tamanho. Com certeza, fora as outras maneiras de, como diria aqui a nossa professora Isabel, e foi dito pelo seu filho aqui há pouco, né, que faz, que o Pedro Ludovico enganava as consciências, né? De maneira que quem está aqui não está enganado. Outras pessoas, outros lugares, reúnem até mais gente, mas prometendo que nunca cumpre, e enganando o povo. E nós, da Central Única dos Trabalhadores, e trago aqui, agradeço muito em nome do Sindicato de Saúde, também a solidariedade e o carinho que esse plenário tem com a direção do sindicato, com os trabalhadores e trabalhadoras em educação, que hoje, Bia, corremos atrás do Marconi. Hoje ele estava ali com os ministros, reunido com a Carmen Lúcia, mas não teve coragem de sair lá fora e conversar com os trabalhadores e trabalhadoras. O governador Fujão, que não dá conta mais de sair na rua, só anda de helicóptero, porque está desviando com administrações incompetentes e está deixando o povo doente e quer deixar o povo sem a perspectiva do seu mais precioso bem, que é a capacidade de compreender, que é a educação. Que é quando vai para cima da educação, é porque está querendo, de fato, transformar as pessoas, que são seres incríveis e ilimitados, em meros objetos manipulados. Por isso, nós estamos aqui para reforçar esse plano de luta, para que nós tenhamos efetivamente capacidade, unidade, temos criatividade para enfrentar um momento difícil que o Brasil passa. E aqui vocês vão discutir, e mais do que isso, o professor Emi Sader, que aqui está, e tantos outros que estarão, vão estar falando. Mas enfrentar, e para isso, amigos e amigas, amanhã nós vamos fazer um dia de paralisação nacional, vamos conseguir parar diversas categorias, e aqui em Goiânia já iniciaremos atividades logo cedo, com passeatas, com caminhadas, e no final da tarde, aqui próximo, estaremos juntando com o Congresso do Sintego, o Congresso do Sindicato de Saúde, para poder dizer não a esse governo golpista, não a esse governo que quer reduzir o Brasil à colônia, que quer reduzir os trabalhadores e trabalhadoras a escravo.
não a esse governo que está entregando a nossa riqueza. E nós precisamos fazer isso de forma unitária, consciente, porque é uma luta longa que teremos. A nossa luta sempre é longa, não é? Quem está aqui já está há muito tempo. Por isso eu quero saudar esse congresso, saudar todas e todos, né? E como foi dito aqui, está chegando nosso companheiro Lisboa, João Felício, aliás, eu fico trocando os nomes dos homens. João Felício, desculpa, vou fazer um cerimonial aqui, seja bem-vindo. Mas eu quero encerrar então, dizendo de uma coisa fundamental que para nós todos tem que ser o nosso manto. Nós temos que cada vez mais acordar as massas, acordar o conjunto da sociedade que está adormecido, entorpecido de mentiras que a grande mídia tem feito, de enganações e de ludibriações. Quero encerrar desejando a todos nós um grande congresso, cumprimentar um grande amigo que muito me anima de estar, depois de tantas lutas, está aqui no meio de nós, companheiro Delube Soares. Grande abraço a todas e todos. Quero aqui desejar boas-vindas ao companheiro João Felício, que acaba de chegar, e já eu passo a palavra depois para você, e deixar você respirar um pouquinho. Enquanto isso, vou passando a palavra para o companheiro Carlos Soares. Boa noite a todas e todos. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, essa guerreira, que hoje tem a tarefa fundamental para o nosso Estado de dirigir esse sindicato, um sindicato que é grande, que já teve na mão do Domingos, filiado à nossa central, que são órgãos extremamente importantes para a democracia do Brasil. E a todos vocês, professores, aí eu queria fazer um cumprimento muito especial à professora Maria Jesus, que está aqui no plenário, que foi minha professora no Colégio Liceu de Goiânia, quando surgia, já estava no início, esse sindicato, à época, com o nome de CPG, que lá tinha alguns professores, inclusive o professor Delube dava aula também no liceu. Quando nós entramos na luta, e de lá para cá tivemos muitas vitórias, e esse sindicato foi extremamente importante. A fundação da CUT, criada por esse sindicato, ajudada por esse sindicato, extremamente importante, e que produziu alguns frutos, a deputada Adriana, que agora, com esse golpe e com esses governos golpistas que temos em Goiás, vários prefeitos e principalmente o nosso governador, a luta desse sindicato, da Central Única de Trabalhadores e de todos nós, engajados, e amanhã estaremos juntos na rua, é extremamente importante para evitarmos que continuemos nesse processo de golpe e de retrocesso que se criou no país há pouco tempo para cá. A nossa união, o nosso trabalho é importante. A essa mesa de todos que estão aqui, eu queria agradecer e dar os parabéns por continuarmos na luta, e precisamos sim de escola com professores que pensem e que discutem. Porque ainda hoje eu estava conversando com a professora Maria Jesus, ela reclamando de alguns alunos que ela discutiu, que hoje são golpistas, mas muitos não são golpistas, muitos estão nas lutas, e isso é importante. Esse é o trabalho de todos nós, professores, que estamos aqui hoje, que nós possamos continuar trabalhando para que possamos ter uma sociedade verdadeiramente democrática e que lute pela inclusão e pelo direito de todos. Um abraço e bom congresso a todos. Obrigada, vereador Carlos Soares. Passo agora ao professor Domingos, ex-presidente do Sintego e secretário de Educação de Aparecida de Goiânia. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras da mesa, cumprimentando a nossa presidenta, a presidenta do meu sindicato, professora Bia, deputada Adriana Cossi, a Ieda e a professora Cátia, cumprimentar todos os demais. Cumprimentar os delegados e delegadas e agradecer pelo convite para estar presente aqui na abertura deste congresso. Dizer da importância deste sindicato, com todas as dificuldades, com todas as intervenções
que vários governos tentam fazer para enfraquecer esse instrumento de luta, eu tenho certeza absoluta que nunca conseguirão calar a voz dos trabalhadores em educação do Estado de Goiás. Então eu quero parabenizar toda a direção do sindicato, a direção estadual, as regionais, e dizer que esse congresso está sendo realizado num momento importante, de grande dificuldade conjuntural em nosso país. Mas nós não vamos deixar que tire os direitos conquistados com muita luta. E quero dizer, viu, Kátia, que você, quando falava aqui da dona Isabel, eu tenho certeza que ela está aqui presente entre nós, porque aonde tem luta, dona Isabel estava presente, e mesmo do ponto de vista aqui neste congresso, eu mais uma vez quero parabenizar a direção por fazer essa homenagem. Claro que nós temos que fazer homenagem não só quando a gente perde os companheiros ou as companheiras, mas é sempre bom. E pode ter certeza, os filhos da dona Isabel, eu sei do orgulho de vocês, conheci a dona Isabel há mais de 30 anos, e aprendi muito com ela, e tenho certeza que essa homenagem é mais do que justa, porque era lutadora, realmente uma pessoa que gostava da luta e da educação. Parabéns, sucesso, grande êxito nesse congresso, e que domingo vocês possam aprovar um plano de lutas para enfrentar, não só os trabalhadores da educação enfrentar as dificuldades, mas ajudar a sociedade brasileira a enfrentar esses governos golpistas que querem acabar com os direitos conquistados com muita luta e com muita determinação. Um abraço a todos e todas, e êxito muito grande nesse congresso. Obrigada, professor Domingos. Passo agora ao professor Geraldo Santana, que tem nos ajudado por diversos aspectos, ex-presidente do Conselho, um professor de muitas lutas e muitas causas. Meu cordial boa noite, abraços fraternalmente, cumprimento a professora Bia, a qual todos admiramos pela disposição, pela determinação, e em especial, Bia, por este evento tão importante e momento tão sombrio da história brasileira. Cumprimento todos os demais componentes da mesa, aos quais peço desculpas por não os dominar, pela exiguidade de tempo, mas quero permissão para abraçar de forma especial o professor Emir Sader, uma das mais autorizadas vozes da educação desse Brasil, inabalável pilar do Estado Democrático de Direito, que merece todo o nosso respeito, que escreveu de forma indelével o seu nome na história brasileira. A propósito da homenagem justa prestada à professora Isabel, me lembro de uma citação do escritor francês Victor Hugo, que dizia que os mortos são invisíveis, mas não ausentes. E acreditando nele, nós podemos dizer que Getúlio, que Niso Prego, que Isabel, que Odete, que Itamar e todos os demais que já foram estudar a geologia do Campo Santo estão presentes participando do nosso evento. Polidoro, filho de Príamo, rei de Troia, personagens da mitologia grega, angustiado com as mazelas de sua época, certa vez bradou: será que estamos mortos e sonhamos viver? Ou será que estamos vivos e foi a vida que morreu? Vendo a realidade brasileira só com os olhos do corpo e não da mente, parafraseando o escritor inglês Charles Dickens, nós temos a nítida impressão que estamos vivos e que a vida morreu, não é verdade? Um país em que 227 anos depois da Inconfidência Mineira, Tiradentes é novamente condenado e Joaquim Silvério absolvido. Um país em que quem foi eleito não governa, quem não teve nenhum voto a que assume o governo, um país que congela a nação por 20 anos, um país em que o guardião da Constituição é quem a rasga, que é o Supremo Tribunal Federal. Que impressão que nós temos? Que a vida morreu, mas não é verdade.
A vida está viva, todos estamos vivos e somos chamados a repetir a palavra de ordem dos espanhóis durante os quase 40 anos da ditadura franquista: não passarão, os golpistas não passarão. E para encerrar, deixo-lhes uma mensagem de esperança, que é mais um brado, o chamamento à luta que nos é dada pelo poeta maior Castro Alves em seu poema O Povo ao Poder. Quando nas praças se eleva do povo a sublime voz, um raio ilumina a treva, o Cristo assombra o algoz. A hora não é só de assombrar o algoz, é de depô-lo antes que ele deponha o Brasil. Não passarão. Muito bem, professor Santana. Quero agora passar a palavra para a professora Ieda, neste ato representando a CNTE, e que nossa vice-presidente da CUT, mas que aqui representa a gloriosa CNTE. Boa noite. Eu quero dizer para vocês que nós teremos que ter dias vermelhos, cheios de alegria e de coragem para continuar lutando. Portanto, dia e noite, tá? E madrugadas vermelhas para todos vocês. Vou pedir licença para todo mundo da mesa aqui e quero dizer que nesse momento, eu quero cumprimentar todos os administrativos desse Estado que têm sido massacrados por esse governo sem um reconhecimento. Porque nós do Sintego temos feito uma tarefa grandiosa, que é a defesa dessas pessoas que estão na administração das escolas, fazendo com que as escolas possam ficarem de pé e não são reconhecidas. Portanto, eu cumprimento todos e todas aqui, e aí todos já foram citados aqui, se sintam representados pelos administrativos do nosso sindicato. Dizendo isso, e serei breve, quero lembrar também, para os professores não ficarem magoados, as professoras, e a Bia já falou, que Odete nos representa. Então, os professores estão aqui sendo cumprimentados pela professora Odete, sendo lembrada por uma pessoa que fez a diferença. E reverenciar a nossa ancestralidade, ela é muito importante. Entender que quem já começou a construir e nós dando a continuidade, são pessoas que nós temos que reverenciar todos os dias e agradecer pela existência dessas pessoas. Isso é muito importante. A CNTE manda aqui um recado. O Roberto Franklin Leão, que é o atual presidente da CNTE, ele diz o seguinte: a jornada não está sendo fácil. Lutar contra o golpe significa lutar contra todas essas PECs, essas PLs, contra todas essas retiradas de direito, mas nós temos que continuar lutando, porque não será fácil. Portanto, nós somos, no Brasil todo, nos reorganizando para lutar, porque nós defendemos democracia. É isso que nós aprendemos, é isso que a gente ensina nas escolas. Portanto, um grande abraço da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação a todos os congressistas do Sintego. E quero dizer para vocês, já finalizando, porque quero muito escutar duas pessoas muito importantes aqui, o João, e quero escutar também o Emir Sader. O meu grande abraço, e assim, é um prazer, e quero que as pessoas possam também ter esse prazer em escutar uma grandiosa alma e pessoa como você. Inspirada no 20 de novembro, no Dia Nacional da Consciência Negra, inspirada no povo negro, na resistência desse país, é que eu chamo todo mundo para continuar lutando, porque a educação corre perigo, a saúde corre perigo, a segurança corre perigo, os jovens correm perigo, nós mulheres corremos perigo, todo mundo do Brasil corre perigo, não a esses golpistas, nós não ficaremos tranquilos enquanto a gente não tiver a nossa democracia restaurada nesse país. Portanto, fora Temer, dia vermelho para todo mundo, boa noite. Obrigada, professora Ieda. Passo agora imediatamente para a deputada estadual, que eu estava valorizando já. Pode ter problema não, né, deputada Adriana?
E com a palavra. Boa noite a todas e todos. Início explosivo da minha fala. Boa noite, gente. Eu quero cumprimentar a todos os companheiros e companheiras dessa mesa, que para mim é uma honra estar aqui com vocês, na pessoa da nossa presidente, amiga, corajosa, dedicada, Bia de Lima. E quero cumprimentar também todos os companheiros na pessoa do meu parceiro e amigo, vereador Carlos Soares, que eu tenho satisfação de ter como parceiro na luta cotidiana também, parlamentar em Goiânia e em Goiás. Quero cumprimentar cada um e cada uma dos trabalhadores em educação que estão aqui hoje. E eu peço licença para cumprimentar na pessoa do meu padrinho, Tião Lobó, de Itapuranga, meu padrinho, meu professor, que muito eu aprendi durante toda a minha vida, que acolheu meu pai, Darcy Acorce, aqui em Goiás, e junto com o amigo do meu pai, professor Delúbio, começaram essa luta também pelo CPG e hoje pelo Sintego, que para mim é uma honra estar com vocês aqui hoje. E quero cumprimentar e agradecer o professor Emi Sader, que eu pessoalmente tenho grande admiração, sou leitora e seguidora, e agradecer pela presença aqui no nosso estado, parabenizar a presidente Bia e o Sintego por convidá-lo, e que a sua presença nos inspire ainda mais a lutar pela educação pública e pela democracia no nosso país. Muito obrigada pela presença, para mim é uma satisfação conhecê-lo pessoalmente. Eu quero parabenizar o Sintego por esse maravilhoso evento, por essa emocionante homenagem, que emocionou a todos nós, muito justa, muito bonita, mas parabenizar pelos 28 anos de luta, em especial nos últimos anos, eu tenho acompanhado e sou testemunha do esforço, da dedicação, da coragem dessa diretoria do Sintego, e eu faço questão de colocar aqui de público esse meu parabéns, essa minha admiração, e venho aqui hoje, além de prestigiar essa abertura, reafirmar o nosso compromisso de parceria e de trabalharmos juntos. Muitos me disseram aqui quando eu cheguei, Bia e Eda, que de longe, de outras cidades, torceram por mim nessa candidatura a prefeita de Goiânia. Eu fiquei muito emocionada e queria agradecer de coração. Muitos também me disseram que trabalharam comigo nessa luta aqui nesse ano. E é muito emocionante e uma honra para mim, como a professora Hortência, que me deu um abraço quando eu cheguei, e eu fiquei muito emocionada. E quero dizer que me apaixonei por esse sonho de fazer de Goiânia um modelo de educação pública, de qualidade para todos e todas, de respeito e atenção com as crianças e adolescentes da nossa cidade, como sempre procurei fazer como delegada de proteção à criança. O que eu aprendi com vocês, com meu pai e minha mãe, que são educadores, e com esses homens e mulheres de luta. Então eu venho aqui, retornando o meu trabalho como deputada, que tem muita honra de ser deputada parceira do Sintego e da CUT, para reafirmar o nosso compromisso, para estar juntos com vocês, com cada um e cada uma aqui, amanhã na manifestação, pela educação, pelos direitos dos trabalhadores e pela democracia no nosso país. Vamos juntos, com coragem. Parabéns e um excelente congresso. Obrigada, deputada Adriana, nossa delegada, sempre à frente nas causas da juventude, mas também de toda a classe trabalhadora. Passo agora para o professor Marcos Elias, aqui neste momento, representando o Conselho Estadual de Educação. Eu gostaria de desejar, em nome do Conselho Estadual de Educação, da nossa presidente, a professora Esther Carvalho, mas de todos os demais conselheiros, uma boa noite e um bom congresso a todas as delegadas e a todos os delegados que aqui participam desse congresso tão significativo e tão importante para a educação e para a sociedade goiana. E gostaria de fazer essa saudação em nome da presidente deste congresso, a professora Bia. Nós tivemos o privilégio, pelo menos o privilégio meu, de conhecermos ainda no movimento estudantil e de lutarmos juntos pela educação desde aquele momento. É evidente que em situações como essas você tem que evitar divulgar datas, porque senão fica comprometedora a situação, né, deputada? E aí fica difícil. Mas eu não posso nominar a todas e a todos aqui, mas
com todos e todas que estão nessa mesa, eu já participei de diversos momentos, de diversas atividades, de diversas lutas, sempre com a expectativa de nós construirmos uma educação de qualidade no nosso Estado e no nosso país. Essa expectativa de uma educação de qualidade e uma educação pública que seja capaz de construir a democracia, que seja capaz de construir um país rico, ela só é possível, a meu juízo, se tiver no professor o protagonista maior, o partícipe maior, aquele que é o elemento, que é a alavanca da construção, do diálogo, e eu acho que nós precisamos de recuperar muito isso na educação brasileira, esse papel de protagonista, daquele que faz, que elabora o projeto político-pedagógico, mas que executa o projeto político-pedagógico, não simplesmente aquele que recebe o livro didático já pronto e acabado e tem que seguir religiosamente um esquema adotado, mas aquele que participa da construção do pensar e do saber. E eu acho que recuperar essa ideia é absolutamente fundamental, e nós só o faremos quando os professores estiverem participando de momentos como esse aqui do Congresso. Eu queria ter uma oportunidade de saudar a cada uma e cada um daqueles que estão aqui na mesa, mas não vou poder fazê-lo, exatamente pela questão de tempo. Mas eu não poderia deixar de e aí invocar aqui o testemunho do conselheiro Donizete, que aqui está presente comigo, mas invocar também a figura do ex-presidente de nosso conselho, o professor Santana, e dizer que esse sindicato tem sido muito bem representado no Conselho Estadual de Educação, porque vocês sabem que o Conselho é um espaço plural de Estado, que existe e que só se justifica se houver a contradição, se houver o contraditório, se houver as diferentes representações dentro daquele espaço. E o Sintego tem lá a sua representação. Ela já foi exercida pelo ex-presidente, o professor Domingos, que está aqui à mesa, e o fez de forma muito justa, de forma muito adequada, de forma a orgulhar a categoria. Já foi também pela presidente Bia. E atualmente é isto que eu gostaria de aqui dizer para vocês. Vocês têm lá atualmente uma grande representante. A nossa presidente da Câmara de Legislação e Normas, a professora Ieda, os representa lá, e vocês podem ter certeza, se orgulhem desta representação, porque lá ela faz toda a defesa da expectativa da categoria de dias melhores, e mesmo quando ela diverge, e mesmo quando ela não tem a unanimidade, às vezes em determinadas circunstâncias, né, Ieda, a votação é mais isolada, mas ela o faz com galhardia, ela faz com muita consistência a defesa dos interesses da categoria, e eu não poderia, portanto, sair desta mesa de abertura deste congresso sem prestar a vocês essa informação e de reafirmar a vocês que sintam orgulho daquela representação e de dizer que este sindicato é absolutamente respeitado dentro daquele espaço da educação goiana, em especial e em particular pela representação que lá indicam, e nesse caso a professora Ieda, e eu tenho orgulho de ser dela um amigo. E no mais, só desejar que ao longo desses 4 dias, muito axé, muita energia positiva, muita expectativa de dias melhores, muita expectativa da gente construir uma escola de qualidade para a população do nosso estado, para a população do nosso país. Um grande abraço a todas e a todos. Obrigada, professor Marcos Elias, por suas palavras. Temos certeza do trabalho firme e dedicado da professora Ieda, representando o Sintego junto ao Conselho. Importantes suas palavras. Muito obrigada. Passo agora ao professor Marcos Pedro, para que ele possa também, em nome da professora Neide Aparecida, fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da Bia, dizer que é uma satisfação fazer parte dessa mesa nesse momento, em nome da professora Neide Aparecida, e dizer da importância que é
ter um congresso, Bia, neste momento, nesta conjuntura nacional, estadual e nos municípios, que é de muito mesmo perigo. É um perigo iminente de perda, de conquista de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, e que, somado aos outros trabalhadores da saúde, Mauro, e os outros trabalhadores de outras categorias nesse estado, nos municípios e no país, porque é uma reação em cadeia. Quando se tira direito na escala nacional, cai para a escala estadual, cai para a escala municipal. Nós sabemos disso. Quero dizer da importância de cada um e cada uma nesse momento, estar aqui e depois levar todas as discussões para a sua base. Porque o sindicato não se faz só com a direção, o sindicato faz com cada afiliado e filiada, com cada professor e professora do estado de Goiás, seja da rede municipal, seja da rede estadual. Precisamos levar a discussão para os nossos pares. Precisamos, não dá para ficar lá ouvindo ameaça de retirada dos nossos direitos. E nós sabemos como que está isso. Queria dizer que nós temos que cobrar que uma educação, Adriana, e você lá na Assembleia sabe muito bem disso e representa muito bem, precisa de 3 palavras essenciais, que é gestão, financiamento e formação. Sem gestão, financiamento, não se tem educação de qualidade social. E isso está faltando com compromisso, sobretudo no estado de Goiás, do ponto de vista da formação, do ponto de vista da valorização, porque isso está inserido na questão do financiamento e a formação, que está longe de como a gente que estava lá em Faina, como eu, quando comecei a minha carreira. Então, eu queria dizer que todos nós, professores e professoras desse estado de Goiás, que estejamos unidos com uma só bandeira, a educação de qualidade social. E aí, Bia, o Sintego é a ponte para levar essa discussão. Parabéns pelo trabalho, em nome da professora Neide Aparecida, e que nós lutemos para que o ano que vem, e este ano ainda, recuperamos o piso salarial no estado e todos os direitos que não estão sendo garantidos, a exemplo de Goiânia, que paga 7,28 acima do piso nacional. Muito obrigado. Obrigada, Marcos Elias. Marcos Pedro, temos 2 Marcos. Marcos Elias e o Marcos Pedro. Obrigada, Marcos Pedro. E para finalizar essa composição desta mesa, eu passo a palavra com muita satisfação de tê-lo aqui em Goiás mais uma vez, porque na última reunião da direção da CUT Nacional, eu estava lá e aproveitei que o professor João Felício lá estava conosco, sempre muito lúcido, com suas posições muito firmes. E eu disse para ele assim: professor, o pessoal de Goiás está com muita saudade de você, já faz muito tempo que você não vai lá. Porque eu, no movimento sindical, aprendi muito com o professor João Felício. E ele sempre teve nos orientando, nos ajudando aqui em Goiás, nunca negou de vir. E teve outros momentos que ele até marcou, mas infelizmente, por conta da agenda sempre muito apertada, ele não pôde vir. E para nós foi um momento oportuno, porque ele agora é só internacional, ele agora faz política só em âmbito internacional, representando os trabalhadores mundo afora. E para nós tê-lo aqui essa noite é um orgulho, uma honra. Seja bem-vindo, João Felício. Bom, boa noite a todas e a todas. Aí eu estava perguntando para a Bia há quanto tempo que eu não vinha aqui. Ela falou 12 anos. Bom, há 12 anos atrás, eu tinha 54 anos, não tinha artrose no joelho. Hoje eu já estou com artrose no joelho. Mas não estou com artrose nem no cérebro e nem na língua. E amanhã eu vou ter oportunidade de falar mal de muita gente aqui. E que para mim é um prazer enorme retornar aqui no estado de Goiás. Eu estive recentemente no Congresso dos Trabalhadores de Educação do Mato Grosso. Lá eu me encontrei com o Emir Sadri, que está aqui, o Amorim. E vocês estão conseguindo compor um conjunto de companheiros aqui para ajudar a elucidar essa conjuntura tão difícil que nós estamos vivendo. Realmente numa conjuntura onde abriram a porta do inferno mesmo para o nosso lado.
Mas isso faz parte da nossa vida, né? Acho que o Sindicato de Professores do Brasil, claro que tem outras categorias profissionais que conseguem fazer congressos bastante expressivos, mas o Sindicato de Professores e Funcionários de Escola, dessa categoria profissional nossa, é uma das categorias que conseguem fazer congressos com enorme participação de massa, né? Com representantes de escolas, de todas as cidades e de todos os estados. Enfim, são sindicatos estaduais. E para nós é motivo de orgulho retornar aqui no estado de Goiás, ter a oportunidade, amanhã cedo eu vou ter a oportunidade de conversar muito com vocês sobre a conjuntura que nós estamos vivendo no Brasil, na América Latina, no mundo, sempre tendo como lógica a análise sindical que nós estamos vivendo. E fazer um congresso dessa natureza como vocês fazem, só tendo uma diretoria que tem enorme e profundo compromisso com a base. Portanto, quero parabenizar a diretoria do Sintego na figura da professora Bia, né? Também aqui no estado de Goiás, o companheiro Mauro, que é presidente da CUT, que nós nos encontramos constantemente em São Paulo. A companheira Ieda, né, Ieda? É um prazer revê-la aqui também. E espero que vocês façam um excelente congresso. Tem uma coisa que nós nunca... A vida de quem é do campo da esquerda, que quer fazer profundas transformações no país, é assim mesmo. Uma hora a gente avança, outra hora você recua, uma hora você enfrenta uma direita truculenta, outra hora você conquista espaços espetaculares. Não foi poucos avanços que nós tivemos no Brasil nos últimos 12 anos, né, 13 anos. Infelizmente, passamos por uma fase mais difícil agora, mas tem uma coisa que a gente aprendeu, né? Quem faz greve desde os anos 70, né, Delúbio? Cadê o Delúbio aqui? A gente faz greve desde os anos 70, né, Delúbio? Para mim, o Delúbio já é um companheiro que a gente fez muita greve junto lá atrás, nos anos 70. E a gente tem lado, e o lado nosso é o lado da esquerda, é o lado de quem quer mudar o Brasil, quem quer mudar a América Latina, e amanhã eu vou ter a oportunidade de conversar com vocês para ver quais são os caminhos que nós devemos trilhar neste momento, de quem não tem certeza de tudo o que fala, mas tem algumas linhas com as quais nós temos certeza absoluta, que é estar sempre ao lado da população mais pobre, ao lado dos movimentos sociais e sempre no campo da esquerda. Para mim é um prazer muito grande, depois de 12 anos, retornar aqui com vocês, e amanhã eu estarei batendo um papo longo sobre a conjuntura. Um abraço e espero que daqui 12 anos eu retorne aqui outra vez, com 78 anos. Tá? Prazer retornar. Demorar 12 anos, não. Finalizando, portanto, passo novamente a palavra para o cerimonial e a gente desfaz, portanto, essa mesa para que a gente possa iniciar imediatamente com o professor Emir Sader. Eu quero aproveitar, antes que possam deixar essa mesa, já deixando aqui um abraço do Sintego, eu queria entregar a pasta do Sintego para cada um dos que estão aqui nessa mesa, e entregando um livro também do professor Emir Sader, para que vocês possam aprofundar na riqueza do que o professor Emir Sader vai fazer para nós aqui hoje. Muito obrigada. Queria pedir o pessoal para trazer as pastas, entregar aqui para cada um. Aqui, cadê? Vamos aqui, vamos tirar uma foto de todo mundo aqui. Obrigada. Obrigada, Marcos. Professor Domingos. Professor Santana. Te dei um, João? Já, né? Está ali. Bom, depois... Cadê a Catinha? A foto, gente. A foto está frente. Nós agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e os convidamos a ocupar lugares na primeira fileira do auditório para assistirem à continuidade da programação do Congresso.
Nós teremos agora uma análise da conjuntura internacional e nacional, com a conferência O Brasil e os riscos que corre a educação pública. Já está à mesa a presidente do Sintego, Bia de Lima, e convidamos também a vice-presidente do Sintego, Ieda Leal, neste ato representando a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, CNTE, para estar compondo este segundo momento. Também convidamos a senhora Luciene Santos, da Regional do Sintego de Piracanjuba. Luciene, presidente da Regional de Piracanjuba, para estar à mesa conosco. E quero chamar, neste momento, o professor Emir Simão Sader, para que ele possa compor esta mesa conosco. Convidamos também o senhor Emanuel Antônio Salles, da Regional Sintego de Ceres. Emanuel, representando a Regional de Ceres. Para coordenar as atividades da mesa e apresentar o mini currículo do palestrante, com a palavra então a presidente do Sintego, Bia de Lima. Obrigada, professor. Professor Emir Sader é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de São Paulo, a USP. Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da UERJ, onde coordena o Laboratório de Políticas Públicas. É presidente do Comitê Científico Consultivo do Programa MOST, da Organização das Nações Unidas, para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, e que, neste momento, vem nos enriquecer com sua fala, e que a gente, nesta mesa, temos, então, a oportunidade de ouvi-lo na conferência O Brasil e os riscos que corre a educação pública. Seja bem-vindo a Goiânia mais uma vez, professor Emir Sader. Para nós é uma honra tê-lo na abertura do nosso 10º Congresso. Boa noite, obrigado pelo privilégio de poder falar para vocês. Primeiramente, fora Temer. Eu falo como colega, eu fui professor desde muito jovem, continuo a ser professor, sempre na educação pública, com cargos sempre conquistados por concurso público. Eu sei muitas coisas na vida, já tenho idade para ter acumulado muito conhecimento. Mas as coisas importantes que eu tenho, que eu sei, os conhecimentos importantes, eu adquiri na educação pública e na militância política. São as duas maiores escolas que nós temos na nossa vida. Este ano terminou um período político fundamental da nossa história, extraordinário. Aquele que começou em 2003 e foi interrompido bruscamente por um golpe este ano. A direita foi derrotada 4 vezes, continuaria a ser derrotada pela comparação entre o que eles fizeram e o que foi feito depois. Diante do risco de continuar a ser derrotada, ainda mais se o Lula for o candidato, procuraram um atalho, sem nenhuma razão jurídica, com o silêncio cúmplice do STF, derrubaram uma presidenta reeleita pelo voto direto e democrático dos brasileiros.
terminou esse período. Era o grande sonho da direita. Desde que eles foram derrotados, era o seu maior objetivo: tirar um governo com sensibilidade popular da presidência do Brasil. Porque foi um governo que, pela primeira vez, incluiu a todos os brasileiros, reconheceu os seus direitos fundamentais. Eles sempre governaram para uma minoria, só lhes interessava quem tinha poder aquisitivo, só lhes interessava aqueles que podiam reproduzir as relações econômicas e de poder que eles têm. É duro vir num extraordinário congresso como esse, imensamente representativo, e junto da palavra educação está a palavra perigo. A palavra perigo, em lugar de estar a palavra consciência, emancipação, dignidade, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro. É o sinal dos nossos tempos. A educação é um perigo. Não toda a educação, porque uma parte importante da educação é mercadoria, é educação privada, é lugar para ganhar dinheiro. A educação por si só não é a salvação da humanidade. Se fosse, a Europa estaria salva. Não há nenhum continente com nível educacional mais alto do que a Europa. No entanto, é um continente que tem uma consciência racista, discriminatória, que se considera civilizada e considera todo o resto bárbaros. Não basta, portanto, a educação, mas a educação que tem a ver com emancipação, com consciência, com solidariedade, com humanismo, essa sim é um perigo. É um perigo para o governador desse estado, é um perigo para o governo golpista. Por isso, a educação é uma vítima privilegiada do governo golpista. Eles atacam a educação, em primeiro lugar, com essa lei do teto, essa PEC do teto, da desvinculação dos recursos que a Constituição de 88, que o Dr. Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã, porque restabelecia direitos que a ditadura tinha expropriado, estão querendo agora exatamente desvincular os recursos. Recursos que eram obrigatórios a nível municipal, estadual e federal. Desvincular agora e comprometer 20 anos futuros com esses critérios. Mas nem todos os recursos estariam congelados, porque os juros para pagar as dívidas aos bancos não estão congelados. Se trata, portanto, de retirar dinheiro das políticas sociais e transferir para o capital financeiro, para o capital especulativo. Só isso já é um golpe duríssimo na educação, desvinculando os recursos que a Constituição destinava obrigatoriamente para a educação e para a saúde. Em segundo lugar, através dos cortes que eles estão fazendo diretamente nos recursos, especialmente para as universidades públicas, cortando diretamente vagas, cortando recursos, achatando a capacidade de sobrevivência das universidades públicas. Mas, além disso, tem essa malfadada medida provisória de reforma do ensino médio. Não é de estranhar. Um governo assessorado pelo Alexandre Frota não podia fazer coisa muito diferente disso. Tem que ser por medida provisória, senão não passaria. O presidente da Câmara quis levar a discussão para a Câmara. O ministro falou, não, de jeito nenhum, porque uma medida autoritária como essa, absolutamente antidemocrática, retrógrada, só poderia baixar através de uma medida provisória. Vocês conhecem o conteúdo delas. Felizmente, a reação foi imediata. Eu tive na semana passada em várias escolas do Paraná, congratulando, abraçando, beijando, abraçando, conversando, ouvindo aquela meninada. Um Estado profundamente reacionário, profundamente conservador. Mas essas crianças demonstram um espírito crítico formidável. Vocês escutaram todos o que nos disse a Ana Júlia, o que nos disse aquela menina extraordinária,
Pela primeira vez fez um discurso em público. Pela primeira vez foi a Brasília. Mas demonstra uma consciência dos interesses públicos extraordinária, formidável. Falou por todos nós, mostrando que o Paraná não tem só juízes arbitrários, autoritários, partidários, mas tem também uma nova geração, uma juventude formidável. Eu conversava por videoconferência com alunos de uma escola em Cascavel. E eu perguntei, como é o nome da escola? Eles disseram tristemente, Presidente Costa e Silva. Falei, pelo menos bota ditador Costa e Silva. Ninguém elegeu esse cara. Mas eles gostariam de mudar, mas a cidade não quer. Demonstra que eles estão lutando num contexto geral ainda muito conservador, mas com muita coragem, com muita dignidade. E o importante não é tanto a ocupação física das escolas, é a ocupação política, educacional, cultural. Eles passarem a considerar que a escola é deles. A partir de agora, nada mais vai ser similar, vai ser igual ao que foi até aqui na educação brasileira. Porque essa criançada não está lá para brincar, não. Está lá para reivindicar o seu lugar, o seu papel. Num estado como o Paraná, mais de 800 escolas fisicamente ocupadas. E quando são desocupadas, como dizem eles, vão se arrepender de nos tirar daqui, porque foram para a cidade para fazer desobediência civil, para se congratular com a população, porque disso se trata, mostrar para o conjunto da população o que está em jogo. Digo para vocês que essa medida provisória não vai passar, não vai passar. Vai ser a primeira grande derrota do governo golpista. Eles vão retroceder ou vão ser derrotados. A sensibilidade democrática do povo brasileiro é enorme. Essa criançada não está sozinha, não. Os professores estão com eles, os funcionários das escolas estão com eles, os pais deles estão com eles. Descobriram que a Ana Júlia tinha pais do PT. Parece que ela tem aquela consciência só porque ela foi engendrada por pai e mãe do PT. Feliz uma menina que tem pai e mãe do PT hoje em dia no Brasil. E ela diz que se orgulha muito dos pais, e os pais disseram que se orgulham muito dela. Esse movimento deles vai ser derrotado. O presidente da Câmara quis levar a discussão para a Câmara, e o ministro falou, não, ele sabe que não resiste nenhuma discussão nessa Câmara canalha que está aí. Porque são medidas absolutamente arbitrárias, que tentam reduzir a educação à multiplicação mecânica de formação técnica das pessoas. A educação não interessa o acúmulo de conhecimentos. Saber qual é a capital do Afeganistão, aperta o botão do Google e vem a resposta. A educação que interessa é a educação da emancipação, é a educação da desalienação, é a educação nos termos que Paulo Freire colocou. Para isso é necessário sociologia, é necessário filosofia, é necessário literatura, é necessário história. O único sentido da educação é que esses jovens saiam da escola capacitados para entender o mundo que está aí, capacitados para entender que essa é uma sociedade capitalista, que é feita para acumular riqueza, que é feita, construi riqueza explorando os trabalhadores, concentra riqueza, exclui a maioria. É uma sociedade que esse governo quer reduzir a dimensão do mercado. O ministro da Economia diz que a Constituição não cabe no orçamento. Quer dizer, os direitos não cabem no orçamento dele. Ao invés de expandir o orçamento, ele quer cortar a Constituição. Tem um desequilíbrio entre chapéus e cabeças. Ao invés de produzir mais chapéus, ele quer cortar cabeças. Para eles, o pobre é problema, porque o pobre come todo dia, porque o pobre aprendeu que tem direito de ir à escola, de comprar casa, no Minha Casa Minha Vida, ter direito do Bolsa Família. Mas o pobre, como diz o Lula,
o pobre não é problema, o pobre é solução. Coloca dinheiro na mão do pobre, ele não vai especular na Bolsa de Valores, ele não vai botar na HSBC na Suíça, não vai abrir firmas fantasmas no Panamá. Ele vai comprar. Ao comprar, vai multiplicar os empregos, vai aumentar a arrecadação de impostos, vai gerar uma cadeia virtuosa. Foi assim que nós resistimos à crise de 2008, redistribuindo mais renda, intensificando a força das políticas sociais, fortalecendo os bancos públicos. A Caixa Econômica passou o Itaú, passou o Bradesco, passou a ser o segundo maior banco do Brasil, só atrás do Banco do Brasil, financiando o Minha Casa Minha Vida. Esses caras todos diziam que iam manter as políticas sociais, mas aí vem os gurus deles e falam, não, dos bancos públicos não vai sobrar nada. Vamos fazer o Minha Casa Minha Vida com o Bradesco? Vamos fazer Bolsa Família com o Itaú, com esses juros escorchantes? Não. Então, na verdade, eles estão atacando o povo brasileiro, estão atacando a democracia brasileira. Me perguntavam do que eles têm medo. Eles têm medo do povo, eles têm medo da democracia, eles têm medo do Lula, têm medo de tudo que representa democratização no país. Mas eles triunfaram. Temos que confessar que foi uma derrota duríssima, ter fechado aquele período e ter hoje um governo dirigido pelos banqueiros. Os que estão aí são banqueiros, dirigindo a economia para fortalecer o capital financeiro. Eles dizem coisas desse tipo: o combate à inflação, o desemprego, é uma variável para combater a inflação. Quer dizer, eu excluo 1/3 de vocês, vai ter menos gente comprando, os preços vão ter menos pressão. É dessa maneira cruel que eles se comportam. Quer dizer, usando a exclusão social para impor o ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas. Mas os governos anteriores cuidavam das contas públicas, sim senhor, mas não como um fim em si mesmo, para priorizar as políticas sociais. Diga o que se diga do PT, e hoje se fala qualquer coisa do PT. Parece que o PT não transformou esse país e não transformou esse país para muito melhor. Mas o PT tem uma coerência na sua vida. O PT sempre batalhou pela prioridade das políticas sociais. E num país que foi o país mais desigual, do continente mais desigual, qualquer governo com sensibilidade priorizaria as políticas sociais. Agora não. Agora as políticas sociais pagam um preço duríssimo no altar do ajuste fiscal. Ajuste fiscal quer dizer defender os interesses do capital financeiro, do capital especulativo. Por isso que fizeram um golpe, por isso que deram um golpe, para excluir as políticas sociais, para dilapidar o patrimônio público que representa o pré-sal, que de cambulhada perdemos os 7% que iria para a educação, os 3% que iriam para a saúde. Fazem isso para ferir os interesses dos trabalhadores. Essa conversinha que eles falam, não, o negociado é mais importante que o legislado. Quer dizer, não teria mais piso para a negociação dos trabalhadores. Com o desemprego lá fora, querem obrigar o trabalhador a aceitar qualquer coisa como aumento salarial, ou como ausência de aumento salarial, ou como rebaixamento dos salários abaixo do aumento da inflação. É um governo de vingança contra os trabalhadores. É um governo golpista, não só porque não havia nenhum argumento, não provaram nada para poder derrubar a Dilma, mas porque o vice-presidente da Dilma, que foi eleito na chapa dela e reeleito, está defendendo o programa da oposição, o programa 4 vezes derrotado. Por isso é um governo que não tem nenhuma popularidade, não vai retomar o crescimento da economia. Não sei se o governador contou, mas a reunião do ministro da Economia com todos os governadores foi um diálogo de surdos. O Meirelles dizia, meu único compromisso é com o ajuste fiscal. Os governadores diziam, nosso único compromisso é com a população. Então, danem-se. Estão empurrando para baixo dos estados o ajuste fiscal. Atraso dos salários, 13º já é conto de carrochinha, Papai Noel. Alguém acha que vai receber o 13º? Na hora, no dia, integralmente, conversa mole. Mais de 23 estados estão em calamidade pública. Estão empurrando goela abaixo da população
um ajuste feito por eles sem nenhuma legitimidade. Ninguém delegou isso para ninguém, menos ainda para o Temer. Menos ainda para o Temer, que só está lá porque era vice de uma chapa que tinha um programa exatamente oposto ao que está aí. Isso é a confirmação que se trata de um golpe. A nossa obrigação, num momento como esse, é entender em detalhe todas as medidas antipopulares, todas são antipopulares, que eles estão aplicando, para nos munirmos de conhecimento, para fazer conhecer a massa da população como seus direitos são afetados. A esquerda hoje está unida, não há grande diferença na esquerda. O que nós estamos é isolados da massa da população. Nos isolaram por uma campanha sórdida, canalha, de criminalização e de despolitização também. O vitorioso nas campanhas municipais, quem mais teve voto foi a soma da abstenção, do voto nulo e do voto em branco, especialmente nas regiões mais pobres das grandes cidades. Quer dizer, os pobres estão desinteressados, conseguiram fazer com que eles não votaram nos ricos, mas também não votaram na esquerda. Então, nosso objetivo maior é romper o isolamento em que nós estamos, chegar até a massa da população para ajudá-los a entender o caráter desse governo. Governo eminentemente antipopular, antidemocrático e antinacional. Eles têm 2 anos para tentar desmontar o país, desmontar as políticas sociais, desmontar os direitos dos trabalhadores. É isso que eles estão fazendo de maneira mais acelerada possível. Mas atuar contra o povo é um estopim que nós temos que usar como instrumento da consciência popular. Nós tivemos um resultado eleitoral muito ruim em 2014. Nós ganhamos, mas percebam o seguinte, onde os meios de comunicação foram determinantes, no centro-sul do Brasil, sobretudo, até os pobres votaram majoritariamente na direita. Nós não fomos capazes de dar consciência aos beneficiários das políticas sociais de que eles melhoraram de vida devido a uma opção política de um governo. Agora talvez estejam aprendendo dramaticamente pela perda desses direitos, mas não fomos capazes de fazer isso. No Nordeste, em uma parte de Minas Gerais, em que a mudança das condições de vida foi tão importante, os meios de comunicação não tiveram efeito, nós tivemos mais de 70% dos votos e ganhamos. Mas pensem o seguinte, um candidato horrível, para não falar outra palavra, como o Aécio, teve 51 milhões de votos, dos quais uns 30 milhões são de pobres, gente da população, trabalhadores que não tiveram consciência porque melhoraram suas condições de vida. Porque quando a Dilma ganhou a eleição fim de 2014, as pesquisas mostravam que 74% dos brasileiros reconhecia que sua vida tinha melhorado depois de 2003. Portanto, há uma consciência disso. Só que as razões da melhoria, nós não conseguimos ajudá-los a tomar consciência. É uma responsabilidade nossa, do movimento popular, do movimento social, mais ainda dos professores, para fazer com que essa massa da população se defenda em relação à ofensiva que ela está sofrendo. Naquele momento se deu isso. Quando eles fizeram essa brutal campanha contra o governo, no momento da votação do impeachment, a proporção de gente que reconhecia que sua vida tinha melhorado baixou para 34%. Olha o grau de manipulação dos meios de comunicação. Não é que a vida deles tivesse piorado nesse intervalo de tempo. Piorou porque apagou na sua memória tudo o que houve de bom no Brasil. Agora, a última pesquisa, essa pesquisa 10 dias depois da derrota eleitoral, que reafirmou o Lula como o único grande líder popular com prestígio neste país, nessa mesma pesquisa, o reconhecimento que as condições de vida melhoraram subiu de novo para 56%. Provavelmente porque a campanha deles refluiu e também porque eles estão fazendo o contraste entre o que estão perdendo agora e o que tinham antes. Porque agora é muito diferente do governo Collor ou Fernando Henrique. Agora eles têm muitos direitos adquiridos que têm que ser tomados deles. Tem que tomar o Minha Casa Minha Vida. Estão tomando o Bolsa Família. Centenas de milhares por mês, que não representa nada no orçamento, é uma merreca no orçamento. Mas é a crueldade de tirar o leite diário das crianças. É miserabilidade da parte deles.
Mas estão tirando, as pessoas reconheceram que tinham e que tinham direito. Então, é uma luta muito dura, nós temos 2 anos pela frente muito duros de disputa. Disputa social, mas também disputa política. Porque não é por acaso que eles tentam tirar o Lula da vida política, pelo que ele representa, pelo risco. Lula representa um perigo para eles, não como pessoa, mas como projeto político. Esse livro que eu trouxe para vocês, obrigado pelo espaço, para poder falar dele, é um livro de projetos futuros. Que Estado o Brasil precisa? O Dalmo Dallar escreve. Quais as utopias de futuro? O Leonardo Boff escreve. Qual a política econômica? O Beluso escreve. Qual a política cultural? Escreve a Mariana Chauí. Tem uns 18 textos para debate. Tem alguns exemplares aqui, mas vocês não precisam comprar, não. Vocês podem acessar a nossa página da UERJ, vou dar o endereço, ele está lá integral e gratuito, porque conhecimento público tem que ser entregue gratuitamente para todos. É elaborado nas universidades. Vocês podem colocar www.lpp-uerj.org. Está o texto aí para ajudar a refletir sobre o futuro que a gente quer. Porque não basta tudo que foi feito. É importante. O reconhecimento do Lula é o legado que ele deixou. Mas nós temos que discutir o futuro. A última campanha eleitoral foi muito pobre em debate de futuro. Quase que grande parte da campanha, quase que toda, foi falando dos riscos de retrocesso. Mas não falamos que nós precisamos fazer uma Assembleia Constituinte e refundar o Estado brasileiro. Esse Estado é feito para outra coisa. Nós precisamos reformar o sistema político eleitoral. Nós precisamos democratizar o judiciário brasileiro. Não é possível que a gente tenha um Supremo Tribunal Federal que nem sequer olha a decisão do Congresso, a mais grave da sua história, de depor uma presidenta, e diga se bate com a Constituição ou não. Não só não faz isso, mas, segundo os jornais, enquanto presidia a sessão gravíssima do Senado, que depois a Dilma, nos intervalos, o então presidente do STF, Lewandowski, aspas, fazia lobby pelo aumento dos 41% para eles, fecha aspas. A esse nível se degradou o judiciário brasileiro. Não só não opina, como, além do mais, está interessado se vendeu de alguma maneira pelo aumento que o Eduardo Cunha assinou para eles. Nós precisamos ter um judiciário. Não é possível, numa democracia, ter um poder que não tenha controle democrático, que não tenha mandatos limitados no tempo, que não seja delegado de maneira expressa pela cidadania, que tenha mandatos para a vida toda e possa fazer as coisas de maneira absolutamente... Nós precisamos de um outro Estado no Brasil, precisamos de uma outra economia, precisamos de uma outra educação no Brasil. A universidade melhorou muito, mas o ensino médio e o ensino básico melhorou muito pouco para o que é necessário. Nós perdemos a escola pública como lugar de socialização dos jovens, especialmente dos jovens de origem popular. E o maior escândalo do Brasil é o massacre cotidiano dos jovens negros. São assassinados pela polícia brasileira, como se nós delegássemos a a polícia, a responsabilidade de excluí-los da nossa vida. Matam, prendem e assim por diante. E, além do mais, fazem uma operação midiática, como se esses jovens fossem agentes da violência, eles são vítimas da violência. Por isso, a lei de tentativa de baixar a idade de imputabilidade penal. Um jovem que cometa um crime aos 16 irá diretamente para a penitenciária e estará condenado para a sua vida inteira. E nós não fazemos nada. Na escola nós temos que abrir espaço para eles, através de atividades educativas, culturais, esportivas, tudo aquilo que eles querem excluir. Mas somos nós que temos acesso a eles, porque nós temos um privilégio extraordinário. Nós trabalhamos com ideias. A maioria esmagadora da humanidade não trabalha no que quer, trabalha para sobreviver, trabalha para poder comer, alimentar os seus filhos e não tem energia para nada mais. Nós trabalhamos com ideias. E essa é a questão decisiva e fundamental. Cada vez que a direita ganhou politicamente, primeiro ela ganhou
a batalha ao nível das ideias. Collor e Fernando Henrique convenceram a maioria da sociedade que o problema do Brasil é nos gastos do Estado. Havia que reduzir ao Estado mínimo, havia que privilegiar tudo em função do ajuste fiscal. O Lula convenceu a sociedade que a questão fundamental é a questão social, a desigualdade social, a exclusão social. E aí nós ganhamos 4 vezes as eleições. Eles estão revertendo isso. Quiseram impor a ideia de que o problema principal do Brasil é a corrupção do Estado. Só querem desqualificar o Estado. A corrupção privada dos empresários, eles não querem saber. A luta fundamental é a luta no plano das ideias. Quando a maioria volta a achar que melhorou de vida de 2003 para cá, está voltando a colocar o tema social na sua cabeça como mais importante. E as medidas deles vão fortalecer isso. E nós temos que fortalecer essa luta na sociedade, que é a questão fundamental do Brasil. O Brasil foi o país mais desigual do continente mais desigual, é a questão da desigualdade social, da exclusão social, da pobreza e da miséria. O Brasil não saiu do mapa da fome, foi tirado do mapa da fome. Ninguém sai espontaneamente do mapa da fome. Se não fizer distribuição de renda, não sai do mapa da fome. Se não se reconhecer os direitos das pessoas, não se sai do mapa da fome. O Brasil saiu e está com risco de voltar. A Dilma saiu por uma porta, o Fundo Monetário Internacional entrou pela outra. Tiraram a Dilma por uma porta, daqui a pouquinho vai voltar o mapa da fome pela outra. E nós temos que ajudar essa massa da população a lutar contra isso. Nas pesquisas eleitorais do Rio de Janeiro, pelo menos, os 2 temas que mais preocupam a população têm a ver com a vida: segurança e saúde. Esse é o nível que as pessoas estão reduzidas, sobreviver e ter um mínimo de saúde. Essas são as questões básicas. Agora, cabe a nós, na educação, levar a consciência das pessoas de por que melhorou as condições, por que a vida deles melhorou e por que está piorando. É uma questão de luta política. Isso tem a ver com educação no sentido de emancipação, de consciência social, de consciência de classe, de percepção de que tipo de sociedade a gente vive. Por que melhoramos? Por que estamos piorando? Nós estamos no centro do furacão. Não é por acaso que eles nos atacam. É porque eles querem impedir que se desenvolva no Brasil, de novo, uma consciência crítica do tipo de sociedade neoliberal. Que se desenvolva no Brasil uma consciência de ideias críticas do poder tradicional no Brasil. Uma consciência crítica da direita, do neoliberalismo, do Estado repressivo, do Estado que massacra os jovens. E a educação, não por acaso, está no centro disso. Nossa responsabilidade, então, é ajudar o povo a tomar consciência, ajudar a esquerda a sair do seu isolamento. Porque nós temos grandes mobilizações populares, mas olha os resultados eleitorais. A amplos setores não chegam essas ideias. Estão alienados, estão oprimidos, estão envolvidos na difícil condição de sobrevivência. Então, que a convocação desse congresso, muito representativo, eu felicito vocês, felicito a Bia, felicito o Sintego, seja mais um escalão na luta das ideias, que nós nos fortaleçamos na nossa consciência e que nós aprendamos mais ainda a fazer chegar essas ideias à massa da população. O Bertolt Brecht dizia, um texto chamado Dificuldades para Dizer a Verdade, que a coisa mais importante é fazer chegar a verdade para quem mais precisa da verdade. E quem mais precisa são os mais excluídos, mais discriminados, mais oprimidos, mais explorados. A nossa vida não é um fim em si mesmo. Nosso objetivo é que os valores democráticos, solidários, humanistas se multipliquem pela nossa sociedade. Aí a educação terá valido a pena, aí a nossa vida, a nossa luta terão valido a pena. Muito obrigado. Maravilha, professor Emi Sader, dessa expectativa, dessa esperança,
que nós precisamos ter para continuar fazendo o nosso trabalho e sair do isolamento, como o senhor está dizendo. Acho que essa é a grande tarefa, porque quando o governo tenta nos tirar tudo que nós conseguimos e impor as algemas do bônus, tira os nossos salários, tira nossas carreiras, tira o concurso público, para que todo mundo fique temporário. E ao ficar temporário, perde a estabilidade, perde a carreira, perde a perspectiva profissional, fica vulnerável. E na medida que ficamos vulneráveis, ficamos frágeis, ficamos temerosos, amedrontados, curvados a pressões e ameaças, que é o que mais anda acontecendo nas escolas no dia a dia. Ameaças, ameaças, pressões, e não nos querem deixar pensar, falar, debater, nos organizarmos. Então, esse é o grande desafio. Não nos curvarmos diante desse cenário. E essa é a tarefa nossa nesse nosso congresso. Assim, eu pergunto para o pessoal se tem alguma informação que eu quero dizer aqui ao finalizar. Agradecer ao professor Emi Sader, que veio nos prestigiar, chegou e vai voltar amanhã bem cedo, essa madrugada, né? Então eu queria agradecer ao senhor, agradecer por ter abrilhantado a nossa abertura e dizer que amanhã, já lembrando a todos e todas, já estão todos alojados? Já chegaram nos hotéis? Não? Vai agora? Então, nós queremos desejar que amanhã nós vamos nos encontrar bem cedo, estaremos tomando café da manhã nos hotéis, e quando for 8 horas da manhã, nós nos encontraremos aqui para um debate com o João Felício, e depois com o Daniel Cara, que vai discutir também a questão da educação conosco. Mais à tarde teremos o Paulo Henrique Amorim, e depois, amanhã, é Dia Nacional de Greve, então é greve no Brasil inteiro amanhã, e nós não vamos perder o bonde, vamos fazer também a nossa greve. E quero aqui então, vai ter cantor lá, o Mauro está dizendo aqui que vai ter atividade da greve nacional pela manhã e vai ter no final da tarde também. Então, queremos estar junto com todos e todas, agradecendo mais uma vez todos da mesa, muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada a vocês que vieram, parabéns, tenham uma boa chegada nos hotéis, possam se alojar e ter uma boa noite de descanso, para que amanhã a gente tenha bons debates. Muito obrigada, boa noite a todos, e a gente encerra esta mesa de abertura. Muito obrigada.